Deixa eu te contar uma história. A história de uma comunidade pacata localizada em uma região montanhosa da Espanha. Um lugar parado no tempo, onde se vivia em harmonia. Onde as pessoas se reuniam em torno das fogueiras para relembrar as histórias dos seus antepassados. Eis que um dia surge uma doença. Uma loucura inexplicável. O início de uma grande sombra que cai sobre aquele lugar. O ressurgimento de um culto que adorava seres antigos, conhecidos como Las Plagas. Resident Evil 4 foi um ponto de virada na franquia em diferentes aspectos, trazendo não apenas um gameplay reformulado em relação aos títulos anteriores, mas também uma narrativa de tom diferente. Enquanto os 3 primeiros jogos partem de um terror gótico que mergulha direto na ficção científica para explorar o desastre de Raccoon City, o 4º game marca pela narrativa mais humana, filosófica e influenciada especialmente pelo horror Lovecraftiano. Aqui vamos nos deparar com coisas que parecem sobrenaturais, mas que no fim exploram em suas camadas mais profundas a humanidade em si e a nossa relação com conceitos como mudança, a liberdade, o terror do desconhecido e a perda do eu. Olá, forasteiros! Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos seguir com os nossos vídeos falando sobre o horror e a ficção científica em Resident Evil. Dessa vez vamos falar da história, temas e influências de Resident Evil 4. Ressaltando que eu vou usar aqui como base o remake, que não muda muita coisa da história e se aprofunda mais em certos personagens. Dito isso, vamos para esse cenário bucólico e cuidado com os ganados detrás de ti! No vilarejo de Valdelobos a vida era simples. Sua comunidade estritamente tradicional rejeitava as modernidades do mundo exterior e se sustentava através do trabalho no campo e da mineração de carvão. Os moradores do vilarejo viviam praticamente como uma família, e sua história era orgulhosamente transmitida de geração em geração. Eles falavam sobre como no passado, o primeiro senhor do Castelo Salazar, o conde Gregório Salazar, tinha sido responsável por banir daquela região um terrível culto de hereges dos tempos medievais. E foi graças ao ato heróico daquele nobre homem que agora aquelas pessoas podiam viver em paz e segurança, celebrando suas tradições e a prosperidade do seu trabalho nos animados festivais da colheita. Dias difíceis iam e vinham, mas eles sabiam que podiam contar sempre com o chefe do vilarejo, o padre Vitores Mendes. Ainda jovem, quando recebeu do seu mentor essa função, Mendes abraçou aquilo com todo o seu coração. Ele não só passou a fazer registros fotográficos do vilarejo, como se dedicou a aprender, a obter os conhecimentos necessários para ser um bom líder para aquelas pessoas. Mais velho, ele passou também a alfabetizar crianças durante o dia e ouvir as queixas e histórias dos aldeões durante a noite. Em suas anotações, Mendes comenta sobre um garoto muito inteligente que vivia perto do lago com seu avô. Sua mãe tinha falecido no parto e ele passava boa parte do seu tempo na fantasia dos livros. O menino sempre contava a Mendes a história do seu favorito, Dom Quixote. Um dia seu avô acaba se descuidando durante uma caçada e é ferido por algo que o garoto descreve como um lobo. Depois desse dia, a saúde do idoso começa a deteriorar rapidamente e logo começam os rumores de que ele estaria infectado por uma estranha loucura que rondava o vilarejo. Se algo acontecer, você sabe o que fazer, diz ele ao chefe do vilarejo. Eis que chega então a terrível noite. Os moradores observam enquanto a cabana do velho queima, uma tentativa de conter aquela sinistra doença. O garoto também observa, mas em total silêncio, sem qualquer reação. No dia seguinte, ele apenas vai embora, sem deixar qualquer pista sobre o seu destino. A dor dessa tragédia e as dificuldades para conseguir recursos fazem com que Valdelobos se abra para o resto do mundo, para os forasteiros. E então vem um novo período de prosperidade para aquela região,
com o aprimoramento das suas atividades de pesca e criação de peixes e também a construção de uma siderúrgica. Sorrisos até começaram a aparecer nos seus rostos, diz Mendes em uma das suas anotações. Porém, ainda havia algo que estava em falta. Ainda existia um vazio. Se aproveitando dessa abertura do vilarejo, um dia um estranho grupo de pessoas trajando túnicas negras desce do castelo e vai até a vila. Eles hasteiam uma bandeira com o símbolo de uma coisa que parece uma aranha. Eles falam sobre salvação e perdão e prometem a cura para a insanidade que rondava entre os moradores. Desde que aceitou sua posição como chefe do vilarejo, o padre Mendes sempre teve como prioridade a felicidade dos seus habitantes. Por isso, ele acaba por aceitar a ajuda do culto. Assim, em uma manhã, o padre Mendes convoca os aldeões até a igreja para uma reunião. Ao ouvirem o badalar dos sinos ao domingo, a maioria deles se reúne no local. E eles se surpreendem ao notar que o padre não estava sozinho como de costume. Ao lado dele estava Osmond Saddler, o líder dos Los Iluminados. Saddler conta para os aldeões histórias fantásticas e afirma que eles estavam enganados sobre o primeiro castelão. Segundo ele, Gregório Salazar era nada mais do que um invejoso que perseguia o culto e que agora o novo castelão, Ramon Salazar, estava disposto a reparar os erros da sua família. Ele afirma que aquela era uma vila corrompida pelo pecado e promete àquelas pessoas que, se aceitassem o culto e passassem pelo seu ritual de purificação, suas almas seriam salvas, suas vidas seriam repletas da mais pura felicidade, uma felicidade verdadeira, que ninguém fora do culto teria. A confiança em Mendes e a tentação por uma vida de felicidade plena leva parte dos aldeões a aceitarem então o ritual de purificação do sangue. E foi apenas questão de tempo até os purificados começarem a forçar as suas famílias e todos os outros a fazerem o mesmo. O sentimento de unidade que havia ali anteriormente tinha desaparecido. Agora importava apenas sua união com o culto. Porém, não foi apenas essa a obsessão que passou a tomar os moradores do vilarejo. Um tempo depois da conversão, os aldeões começaram a adoecer, a sentir o sangue quente, ter dores de cabeça fortíssimas e suas emoções se esvaindo. As crianças não resistem ao contato com aquela substância. Quando Mendes ordena que os aldeões mantenham os forasteiros afastados e protejam a vida do profeta Saddler, sua única reação é obedecer. E assim, eles vão se tornando algo cada vez menos humano, apenas ganados, que não por acaso é a palavra do espanhol para gado. Nas últimas anotações de Mendes, já vemos um homem diferente daquele dos primeiros registros. Um homem que não mais tinha como prioridade a felicidade dos aldeões, mas sim a vontade de Saddler, um homem consumido pela plaga. Na tragédia dos aldeões de Valdelobos está a morte do eu, a morte da identidade, tanto na esfera individual quanto coletiva. Ao se tornarem enganados, aquelas pessoas viram apenas uma casca, que não tem mais história, não tem mais vontades ou emoções, um corpo que apenas obedece. A brisa se escapa dos cordeiros, perseguidos, Ya tú les haces el perdón. E é difícil não associar essa parte do culto e dos segredos antigos ao horror Lovecraftiano, que também explora a perda da sanidade diante da adoração daquilo que traz o caos, cultos agindo nas sombras em locais remotos e a distorção que não se limita ao intelecto, mas que também assume o físico. Essa parte da história do culto, aliás, parece muito ter sido influenciada por uma das mais famosas histórias de Lovecraft, a novela A Sombra sobre Innsmouth. Nela, o narrador relata a sua experiência na antiga cidade portuária de Innsmouth, um lugar agora habitado por figuras de aparência peculiar e onde forasteiros curiosos não eram bem-vindos. Ao longo da narrativa, o jovem antiquário vai desvendando os segredos do passado daquele lugar.
que envolve um encontro com criaturas antigas que viviam no oceano, o surgimento de híbridos de humanos e seres marítimos e a ascensão de um culto em tempos de dificuldades. Nas raízes dos Los Iluminados se vê muito da Ordem de Dagon de Lovecraft, uma doutrina que logo ganhou persistência entre as pessoas simples com as suas promessas de retorno repentino na pesca e preciosidades. Ambos os cultos logo substituem a religião principal de suas respectivas regiões e ambos prometem aos seus adeptos transformações maravilhosas que levavam a uma espécie de imortalidade corporal nesta terra. Aliás, se você gosta da obra de Lovecraft, eu não posso deixar de indicar aqui essa novidade da editora Diário Macabro, que atualmente está no Catarse. Se você acompanha os vídeos de terror cósmico no canal, talvez se lembre que eu indiquei há um tempo atrás aqui o Terror Cósmico Examinado, que é um livro que faz uma análise bem minuciosa de diversos contos do autor. Pois é, Terror Cósmico Examinado se tornou uma coleção e terá agora um segundo volume totalmente focado em A Sombra sobre Innsmouth. Nele, a doutora e mestra em estudos literários Natália Sorgon Scotuzzi e o professor, escritor e tradutor L.F. Lunardello se unem para trazer a primeira edição comentada dessa história no Brasil. Se trata de uma publicação que fala de contexto histórico, detalhes biográficos da vida do autor, além de uma tradução que busca resgatar ao máximo as nuances colocadas por ele na história. É um projeto que já vem com a qualidade e cuidado conhecidos da editora e que acompanha não apenas esse material mega informativo, mas também uns complementos muito bacanas, como um mapa de Innsmouth baseado em anotações do Lovecraft e também os mitoloucos, que, gente, são os geloucos dos seres cósmicos. Eu já quero. Para conferir a campanha e as recompensas, é só acessar o link na descrição e deixar o seu apoio até o dia 7 de abril. Agora de volta a Valdelobos. A influência da obra de Lovecraft aparece também na parte imagética, em especial nas seções da vila e do castelo se vê muito da atmosfera das histórias do autor, de todo o mistério que ocorre em uma região isolada e devastada, até as monstruosidades que são encontradas pela ilha, como esse crânio de uma criatura gigantesca, seres usando hobbies que possuem faces claramente não humanas, ou o grandioso Del Lago, um dos primeiros experimentos do culto que foi aprisionado nesse lago após se mostrar imune ao controle das plagas. Mas pera, você falou experimentos? Foi isso mesmo que eu ouvi? Você achou que não teria mesmo ficção científica nessa história? Ressaltando aqui que nesse vídeo a ideia é analisar Resident Evil 4 como um jogo único. Por isso eu não vou entrar nas questões das plagas que surgem lá no 5. A plaga é um parasita capaz de causar mutações e alterar o comportamento dos seus hospedeiros. Elas são criaturas sociais, capazes de se comunicar por ondas sonoras e possuem uma forte tendência a agir como uma mente coletiva. As castas mais baixas são comandadas pelas chamadas dominantes. Sim, existem as espécies subordinadas, que, como diz o nome, faz dos seus hospedeiros seres que apenas obedecem. Existe a chamada espécie superior, da qual os infectados ainda conseguem manter uma certa autonomia, e a dominante, que é o topo da sociedade hierárquica dessas criaturas. Parasitas do tipo dominante são oferecidos apenas àqueles de grande importância nessa sociedade. Os infectados por eles mantêm boa parte das suas funções cognitivas, porém passam a ter o seu corpo deformado e certa corrupção na personalidade, que vai ficando mais plaga e menos humana. Pelo que se sabe, a descoberta desses parasitas na Espanha aconteceu em 1554, quando um homem chamado Adam Sadler, sim, parece muito, encontrou depósitos de âmbar contendo esses seres antigos. Ao testemunhar o poder dessas coisas, Sadler passa a acreditar que se tratava de mais do que meras criaturas. Para ele, os parasitas eram parte de uma entidade, mais especificamente uma parte do próprio Deus. E foi assim que se deu início ao culto, que passaria a ser chamado de Los Iluminados. O culto se manteve ativo até 1741, quando o Conde Gregório liderou uma cruzada contra eles.
Após essa cruzada, as plagas sobreviventes foram seladas em cavernas sob o castelo e mantidas isoladas da aldeia pelo castelão e seus descendentes. Essa foi uma missão levada pela família por gerações, até que veio Ramon Salazar, o 8º conde de Valdelobos. Filho de Diego Salazar e Catalina Salazar, Ramon nasceu com uma doença que o levaria para o túmulo em poucos anos. E foi o desespero que fez Catalina levar para dentro do castelo aquele que é chamado nos arquivos de O Demônio. Esse demônio era o homem chamado Osmond Saddler, um cientista e descendente dos antigos ganados que por anos permaneceram tentando restaurar a glória do antigo culto. Mas sem as plagas era praticamente impossível que isso acontecesse, e a doença de Ramon foi a oportunidade perfeita para eles finalmente poderem se infiltrar no castelo e ter acesso a espécimes preservados. Usando um tipo dominante de plaga encontrado nos depósitos de âmbar do castelo, o culto salva a vida do jovem Salazar. Mas isso aí não viria de graça, né? Depois, eles secretamente matam os seus pais e fazem com que Ramon tenha que assumir o castelo ainda bem jovem. Acontece que Ramon tinha uma disposição para maldade. Em um bilhete de uma criada que encontramos, ela fala sobre como não tinha conseguido cumprir a promessa que tinha feito aos seus mestres de manter o pequeno Ramon longe da crueldade. Ele tinha se tornado um jovem extremamente perverso com os criados, o que não apenas o tornou notoriamente impopular entre seus súditos, mas também entre as pessoas de Valdelobos em geral. Solitário e isolado de tudo, Ramon foi se tornando cada vez mais desleal aos Salazar e a sua missão de proteger o mundo das plagas. E foi aí que Saddler encontrou a vulnerabilidade perfeita para converter o jovem ao culto, se apresentando como um profeta e alguém disposto a assumir o lugar de seu pai. Pois é, ele é um jovem. Quando você se sentir velho, lembra que esse carinha aí tem 20 anos. Agora próximo do castelão, Saddler começa a apresentar a Ramon a mitologia dos Los Iluminados. Ele fala sobre como sua família tinha abraçado o pecado quando selou as plagas e dá a ele uma chance de redenção. Convencido desse pecado dos seus antepassados, Salazar logo mobiliza toda uma força para escavar as ruínas, e assim o culto finalmente se reencontra definitivamente com as plagas. Foi a partir daí que se iniciaram as pesquisas, os experimentos para criar não apenas mutações e criaturas híbridas, mas também novas subespécies de plagas, todas elas controláveis pela dominante. Com essa nova arma em mãos, Saddler e seu culto saem então do castelo e hasteiam a sua bandeira, que é uma parte que eu já contei aqui, né? O primeiro passo antes de converter Mendes e todo o povo de Valdelobos. Agora ganados, os aldeões trabalhavam enquanto cultistas realizavam rituais em nome de Saddler, sequestrando e sacrificando viajantes que passavam pelas redondezas. Mas os cultos Lovecraftianos sempre levam os seus adeptos para alguma desgraça. Assim como a Ordem de Dagon, o culto dos Los Iluminados também se torna vítima das próprias forças com as quais eles tentam lidar. Ao buscar o poder e injetar em si mesmo uma plaga dominante, Saddler se entrega, de corpo e alma praticamente, a essas criaturas. Logo, os seus desejos não eram mais seus, e sim da plaga. E seu destino chega a um ponto crítico quando ele encontra Jack Krauser. Krauser era um ex-soldado e sobrevivente da Operação Javier, uma operação ultra-secreta do governo norte-americano, na qual forças especiais foram enviadas até a América do Sul, supostamente para erradicar cartéis de drogas. Segundo um relato de um repórter que nós encontramos, pouco se sabia sobre o sucesso dessa operação. O que ele sabia é que a unidade de soldados de elite enviada para essa missão tinha sido eliminada e apenas o Major Krauser tinha sobrevivido. Acontece que esse extermínio não veio dos cartéis, e sim do próprio governo dos Estados Unidos. Eles simplesmente deixam a unidade lá na selva para morrer. E é nesse momento que Krauser passa por uma transformação. A perda dos seus homens e o ressentimento com os seus superiores
o leva a acreditar que só havia uma forma de alcançar a mais plena realização, através do poder imaculado. E é nessa busca por esse superpoder que ele se depara com o culto. Ao se tornar um discípulo de Sadler, Krauser oferece aos Los Iluminados um projeto de fortificação e monitoramento da ilha principal, além de armamentos mais modernos. Mas Valdelobos não era mais o suficiente para Sadler. Agora ele queria estabelecer o poder do culto sobre o mundo. Assim, ele encarrega Krauser de usar a sua influência para coordenar uma operação para sequestrar Ashley Graham, a filha do presidente dos Estados Unidos. Com Ashley infectada pela plaga, seria apenas questão de tempo até eles conseguirem infectar o próprio presidente. E dessa forma, Sadler teria nas suas mãos o Congresso, o Departamento de Justiça, agências militares do governo e até mesmo as grandes companhias privadas. Ou seja, em pouco tempo, o mundo seria seu. A origem definitiva das plagas nunca é explicada, nem no jogo original, nem no remake. Tudo que se sabe é que essas criaturas vêm de tempos muito antigos. Elas provavelmente são mais antigas que a própria humanidade. São coisas que têm o seu passado obscurecido pelo tempo, porém são tão poderosas que têm essa capacidade de corromper as mentes dos indivíduos com os quais elas têm contato. Na base da queda dos Los Iluminados está um mal que nada tem de sobrenatural, que é a obsessão pelo poder, uma busca que nunca chega a um fim. Afinal, quanto mais poder se tem, mais poder se quer. E isso é visto em todos aqueles que se submetem a entregar os seus corpos para o parasita. E é interessante que o ocultismo funciona inicialmente como um manto sob o qual se esconde um grande plano ganancioso, mas no fim a corrupção daquelas pessoas é tamanha que até mesmo os conscientes disso passam a enxergar como verdades as próprias mentiras. Com a infecção das plagas, começa a se criar uma situação que coloca em xeque a realidade, algo que se torna tão forte e elaborado que passa a praticamente se solidificar no mundo real. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. O game começa em 2004, com um agente federal norte-americano, Leon Kennedy, indo até Valdelobos após receber informações sobre o paradeiro de Ashley. E um tema muito presente na sua narrativa é a mudança. As mudanças no mundo à nossa volta são capazes de nos transformar? Quem jogou o segundo Resident Evil sabe que Leon é um cara que tem um grande trauma no seu passado. Em setembro de 1998, quando ainda era um novato no departamento de polícia de Raccoon City, ele viu a cidade ser tomada por uma epidemia do T-vírus, um vírus desenvolvido em um projeto de armas biológicas da corporação Umbrella. Com tudo fora de controle, a única saída para a situação foi eliminar aquela cidade do mapa. Todas aquelas pessoas foram obliteradas, reduzidas a cinzas, junto com a cidade onde elas tinham construído as suas vidas. E com ele e os outros poucos sobreviventes, restou apenas o trauma. Leon sente que naquele dia o policial que havia dentro dele tinha morrido. Ele havia falhado em sua promessa de proteger aquela população. E depois do incidente, ele foi convocado, aspas em convocado aqui, para um programa ultra-secreto do governo, que soa mais como uma oportunidade de manter ele de boca fechada. E indo até o vilarejo, ele agora se pergunta se dessa vez as coisas vão ser diferentes. Chegando lá, ele se depara com um cenário aparentemente normal, mas que mostra esconder alguns segredos. Aquelas pessoas não eram como os infectados de Raccoon.
Mas tinha algo ali, alguma coisa que fazia eles parecerem mortos por dentro. E não demora para ele se deparar com algo que parecia de fato envolver forças ocultas. Algo que, mais uma vez, abala a sua mente, mesmo depois de todo o terror que ele já tinha presenciado. Agora carregando o peso de Raccoon, para Leon, a ida até Valdelobos foi mais do que apenas uma missão. Internamente, aquela era uma busca por redenção. No meio da história, quando Sadler infecta ele com a plaga, vem um momento que a gente pode até interpretar como o Leon sendo infectado pelo seu próprio trauma, o pavor de perder o controle da situação mais uma vez, de se ver incapaz de proteger aquelas pessoas em perigo. No Leon de Resident Evil 4, eu vejo uma certa influência do personagem Rustin Cole, da temporada 1 de True Detective, que é uma série que também incorpora na sua narrativa o horror Lovecraftiano, mesclado a temas religiosos e uma boa dose de niilismo. Apesar de serem histórias de investigação, ambas trazem nas suas linhas e entrelinhas uma reflexão sobre a decomposição daquilo que acreditamos, sobre como as diferentes lentes pelas quais optamos por olhar para o mundo podem nos transformar completamente. Em ambos vemos personagens emocionalmente devastados que carregam a culpa da sobrevivência e que buscam a determinação em um tipo de vazio. Outro destino comum dos protagonistas Lovecraftianos, compartilhado por Leon e Cole, é a busca por respostas que o leva à revelação de uma realidade sombria, com elementos que os levam a questionar o senso de realidade. Com a diferença que Leon tem um jeito bem peculiar de lidar com essa realidade sobrenatural. No fim, é em suas buscas que eles encontram a mais importante das revelações, o propósito das suas jornadas, fazendo referência a um diálogo da série que eu acho que até conversa muito com a própria franquia Resident Evil. Olhar para um mundo constantemente afetado por essas entidades sedentas por poder é como olhar para o céu noturno e perceber que a escuridão tem muito mais território que a luz. Mas é preciso lembrar que um dia houve apenas a escuridão, e a presença das estrelas mostra que ainda há força na luz. Mais uma vez o jogo volta àquele tema dos protagonistas servindo como um símbolo de pessoas que tentam fazer o certo no meio de toda a sujeira. Diferente do seu antigo mentor Krauser, que se entrega completamente ao ódio e ao ressentimento, Leon segue em sua determinação em ajudar quem ainda era humano em meio às plagas. Ada decide fugir com o Amba quando percebe que Albert Wesker, o homem que tinha contratado ela para aquela missão, usaria seu conteúdo com propósitos que lembravam muito os da própria Umbrella, algo que ela já tinha lutado contra antes. E por fim temos Luiz Serra Navarro, um homem que um dia já fez parte de tudo aquilo e que agora buscava redenção na mudança. Mas teria ele realmente mudado? Apesar de seu nome só ter sido citado agora, Serra já foi mencionado nesse vídeo antes. Ele é um menino de Valdelobos que amava Dom Quixote e saía para caçar com seu avô. Em uma carta, o avô fala sobre como o garoto tinha uma grande sede por aprendizado e afirma que se ele não tivesse nascido ali naquele local isolado, ele certamente seria um grande estudioso. E no fim foi o próprio destino que tratou de tirar Luiz dali. Após perder o avô, ele vai atrás da única coisa que ainda restava na sua vida, que é a sua sede por conhecimento. No mundo moderno, ele se forma biólogo e seu talento atrai a atenção da Umbrella Produtos Farmacêuticos. Sim, no remake é falado que Serra tinha começado trabalhando na Umbrella com medicamentos normais, mas depois ele foi convocado para o Laboratório 6, onde ele fez parte do grupo responsável pelo desenvolvimento do parasita, que depois deu origem ao monstrão Nêmesis. E é então que ele acaba por se decepcionar com a corporação e decide sumir sem deixar rastros.
e não haveria lugar melhor para isso do que a sua velha Valdelobos. Acontece que a Valdelobos que ele tinha deixado para trás já não era mais a mesma. Agora a região pertencia ao culto e tudo o que lhe resta é fazer o que ele sabia fazer de melhor. Serra se junta ao time de pesquisa genética das plagas localizado na ilha e começa a trabalhar em uma série de experimentos focados nessas criaturas. E é aí que a culpa o assombra novamente, quando ele percebe que aqueles estudos tinham como propósito o desenvolvimento de uma nova geração de plagas mais resistentes. Tentando consertar as coisas, ele faz contato com velhos conhecidos, pedindo ajuda para tirar dali a amostra da plaga chamada de âmbar. Mas a sua traição é descoberta e logo ele é obrigado a fugir para o vilarejo. Chegando lá, ele encontra um velho conhecido, o Padre Mendes. Mas agora o homem não estava mais disposto a ouvir as histórias do cavaleiro e seu burro. Mendes captura Luís e o prende no porão de sua antiga casa, onde depois ele é encontrado por Leon. Ele se torna um grande aliado de Leon e até se sacrifica para conter Krauser. Nos seus momentos finais, ele pergunta: um homem pode mudar? Mas, mais uma vez, eu acho que a grande questão realmente seria: ele tinha mudado? E talvez a resposta para essa pergunta esteja no clássico literário Dom Quixote. Escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes e lançado em 2 partes no início dos anos 1600, Dom Quixote conta a história de um homem que, após se encantar pelos romances de cavalaria, decide sair pelo mundo como um cavaleiro. Se trata de uma sátira que fala da fantasia por trás das narrativas heróicas. E talvez parte da jornada de Luís seja aceitar que não existem heróis. Como o filósofo alemão Friedrich Schelling afirma em sua Filosofia da Arte, a narrativa de Dom Quixote aborda o confronto entre o idealismo e o realismo, no qual Quixote se torna um lutador trágico contra uma realidade dura e hostil em defesa de um ideal que ele sabia ser inatingível. Esse é um tema central da obra que se liga diretamente ao conceito ético da liberdade na vida humana. Um tema de muito interesse de Miguel de Cervantes, que lutou contra o Império Otomano na Batalha de Lepanto e ainda passou 5 anos como prisioneiro em Argel após ser capturado por piratas muçulmanos. Depois do seu resgate, quando Cervantes retorna à Espanha, ele opta por se dedicar à literatura, e um tema constante na sua obra é justamente a relação entre realidade e liberdade. O que a humanidade deve aceitar sobre a realidade? Que compreensão dela pode ser formada através do exercício da liberdade? Podemos mudar o mundo ou o mundo que nos muda? Eu acho que essas questões conversam não apenas com Luís Serra, mas todos os protagonistas de Resident Evil 4. O espanhol, em especial, se destaca ao mascarar por trás da sua atitude de herói galanteador e das suas falas bem-humoradas a visão melancólica e a busca do absoluto vista no clássico espanhol. Talvez Luís Serra nunca tenha mudado. Ele ainda era aquele menino que tinha saído de Valdelobos no passado, mas o mundo à sua volta mudou. E sobre isso, ele pouco tinha qualquer controle. Pois é, nesse ponto você já deve ter entendido por que eu decidi dedicar um vídeo inteiro a Resident Evil 4. A história do jogo é fantástica e tinha bastante a ser comentado. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série falando dos jogos de Resident. Se vocês curtirem, claro, eu vou continuar falando dos outros jogos. Quem sabe eu não volto lá no Code Verônica, né? Comento outros jogos assim, mais fora da linha do tempo principal. E antes de encerrar, eu não posso deixar de agradecer aos primeiros imediatos: o Haugen, Gortaina, Guilherme Yan, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando, Aldemir Júnior, Eric, Rafael Carvalho, Emily, Oitavo, Daniel Souto e Pedro PH, e os oficiais de ciências Lucas Ferreira, Santiago, Jinx, Pablo Santos e Ricardo Palmeiras, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.